Boa noite. Quero agradecer a participação dos amigos, a presença de vocês aqui nesse lançamento, né, desse livro que já foi produzido já há algum tempo. Na verdade, era para ser lançado em 2020, mas por conta da pandemia não foi possível. E esse livro, na verdade, ele é a produção da minha dissertação de mestrado sobre história social, que é contar, né, a história dos petroleiros da Baixada e a luta pela soberania nacional e a Petrobras, né? Essa luta é uma luta que não começa com a fundação da Petrobras, ela vem anteriormente, né? Já Monteiro Lobato, nos anos 30, ele tinha essa visão de que o Brasil tinha que investir no petróleo, né? Tinha que buscar o petróleo, que o petróleo era uma saída de soberania e de riqueza. E o Monteiro Lobato, né, conhecido como um grande escritor, principalmente na literatura do nosso folclore para as crianças, ele era um liberal, ele é um homem de mercado, ele defendia o mercado, ele inclusive chegou a ser um adido comercial do governo nos Estados Unidos. Com a crise de 29, né, atingindo todo o planeta, a crise da Bolsa de Valores, ele retorna ao Brasil e entre 32 e 34 ele tenta, com os recursos que ainda lhe tinha sobrado, porque ele foi um homem muito rico, né? Ele herdou uma herança muito forte dos seus avós e depois ele foi perdendo esse dinheiro. E aí, nos anos 30, ele pegou aquilo que sobrou de dinheiro e foi atrás de prospecção, né, de petróleo. Então, na verdade, nós temos Monteiro Lobato que começa a partir de um liberal, né, de um liberal que começa essa luta dos petroleiros. E depois, nos anos 50, em 1953, é fundada a Petrobras, e essa Petrobras que nós hoje estamos vendo aí ser tão atacada, e isso não é por acaso, né? Petróleo é riqueza, é poder, é inserção no mercado global, é uma commodity importantíssima na economia, né? Motivo de muitas guerras, né? Nós tivemos invasões de países, nós temos embargos comerciais, como hoje você tem na Venezuela, por conta disto, né? Do petróleo. Então, não é qualquer coisa que nós falamos. E o meu livro, que é este livro aqui, Checkmate do Peão, é um traçar na linha do tempo esse processo do petróleo na Baixada Fluminense. Quando é que surge essa perspectiva e a inserção dos petroleiros, da Petrobras na Baixada Fluminense? Em 1961, quando o JK inaugura, né, a refinaria Duque de Caxias, que é a primeira grande refinaria, inclusive com um processo de complexo, né, de produção e refinamento de petróleo como nenhuma outra existia. Então, 1961 é instalada, isso modifica a economia do território, da região, e eu coloco essa história aqui nesse livro, né? E essa mudança gera para a cidade de Duque de Caxias um crescimento acima da média dos outros municípios do estado do Rio de Janeiro, de 7 vezes mais o crescimento econômico, que na verdade não se reproduz no território, né? Não se produz. E nesse processo você tem, em 1964, o golpe empresarial militar, onde a refinaria ela passa a ser administrada por militares. E há relatos, né, de profissionais que trabalharam nesse período, que aposentaram-se, já são aposentados, que contam que ali começam os problemas com a entrada dos militares na refinaria, os problemas de desvio de conduta, de corrupção. Então,
Por quê? Porque a ditadura, ela, né, favorece esse tipo. Como tudo é proibido de divulgar, de falar, os malfeitos são escondidos, né? E nós temos nesse processo a organização dos trabalhadores, que é o foco do meu livro, né? Que fala sobre isso, petroleiros da Baixada Fluminense nas lutas pelo Brasil. Ou seja, são esses trabalhadores que sabem da importância da Petrobras, que são altamente nacionalistas, que sabem da importância de ter uma empresa player, uma empresa que tenha uma representação no cenário comercial, industrial, mundial, para garantir a soberania e o desenvolvimento, né, do país. E aqui no livro eu vou contando a história da cidade, desses trabalhadores, dessas lutas, as composições políticas, os arranjos políticos dentro do movimento sindical. Conto a história, né, da mudança desse sindicalismo, que era um sindicalismo muito ligado ao Partido Comunista Brasileiro, para um sindicalismo chamado Novo Sindicalismo, que é a partir do surgimento do novo sindicalismo nos anos 70, no ABC paulista, que é a partir da figura hoje icônica, né, o maior líder popular da América Latina, que é Luiz Inácio Lula da Silva, e que há um projeto de que este sindicato dos petroleiros passem para o domínio político, sindical, deste movimento do novo sindicalismo. E o sindicato dos trabalhadores, dos petroleiros, né, o Sindipetro Caxias, passa por isso também. No terceiro dessa história, do nosso livro, eu conto também como se dá esse confronto com o projeto neoliberal. Primeiro o Fernando Collor, né? Depois isso há um refluxo com o Itamar Franco, que é uma figura importante para frear esse ímpeto do projeto neoliberal. Neoliberalismo que eu explico num capítulo do nosso livro, eu explico o que é o neoliberalismo, e depois Fernando Henrique Cardoso, que é eleito, depois a gente sabe como é que ele consegue a sua forma de ter a reeleição no processo eleitoral, que ele foi eleito para um mandato, mas ele consegue mudar o sistema para a reeleição, e ele começa as privatizações dentro da lógica neoliberal, que é, na verdade, uma política de entrega das riquezas nacionais para grupos de investimento estrangeiros, que não tem nenhuma relação, né, de soberania, de patriotismo, de defender aquilo que é do Brasil. E os petroleiros, eles cumprem um papel fundamental nesse embate, nesse impedimento da entrega do patrimônio, porque a joia da coroa é a Petrobras. Não à toa que nessas últimas 2 semanas, e daí foi a decisão nossa de lançar o livro, né, fazer o lançamento, a apresentação desse livro, é que surge, né, esse debate. Por quê? Porque a joia da coroa, que não conseguiram privatizar no período... sobre isso, né? Sobre como foi construído esse processo, né, da defesa da Petrobras, e como nós conseguimos interromper esse processo no governo do Fernando Henrique Cardoso, a partir das lutas dos trabalhadores da Petrobras. Então o livro fala sobre isso, né? A gente acha que é pertinente nesse momento nós falarmos sobre esse processo, o que é a Petrobras, qual a sua importância estratégica, né? E defender a Petrobras, né? Defender a Petrobras. E esperamos que a gente consiga reverter esse processo. Não é possível uma empresa nacional ser entregue desta maneira, né? Então, o checkmate do peão foi esse processo da greve de 1985, 1995, que interrompeu um processo
de destruição da nossa empresa icônica, né? Que é a Petrobras. Então, gostaria muito que a gente estivesse juntos, né? Podendo falar sobre ele, não depender da tecnologia, não se estressar com a tecnologia, porque quem é professor, está trabalhando em home office, sabe da angústia que é a gente ter essa falta de presença dos alunos, das pessoas. A gente gosta disso, de estar com as pessoas, né? Já são já um ano que a gente está, né, nessa quarentena, sem perspectiva. Isso é um processo também de desconstrução do país, de destruição do país. Há um método nisso, né? Essa forma de não respeitar as vidas, não respeitar o luto das pessoas, né? A gente tem que ser solidário às pessoas nesse momento que estão sofrendo, às pessoas que estão enlutadas, né? Essa destruição da economia nacional, essa vontade de privatizar o pouco que nós temos ainda de riqueza. Todo país tem algumas empresas que são players, né? Todos os países têm empresas que são empresas que disputam o mercado internacionalmente. Hoje, após a Lava Jato, né, que hoje descobre-se que era uma grande armação daqueles que estiveram à frente dela para destruir, inclusive, a economia nacional, nós tínhamos empresas players, como a Odebrecht, a OAS e outras que faziam grandes obras fora do país, que foram destruídas, né, com a Lava Jato, principalmente com objetivos estrangeiros, porque quem é que concorre, né, ou concorria com a Odebrecht, empresas norte-americanas, francesas. Então, a Petrobras é a mesma coisa, quer dizer, e aí nós temos que ficar atentos, né? Se nós não tivermos empresas internacionais, empresas players, como a Petrobras, nós estaremos fadados a um subdesenvolvimento eterno, porque o país que vive somente de agricultura, do agroecop, não é país desenvolvido. O Brasil hoje deveria estar investindo na sua educação, na sua ciência, na sua tecnologia, para que a gente pudesse efetivamente pensar o futuro do nosso país. Quando foi descoberto o pré-sal, né, isso aí já recente, o livro não abarca isso, nós começamos a ter problemas. Nós começamos a ter problemas com relação ao pré-sal, né? Quando foi descoberto o pré-sal, nós tivemos um problema sério, muito sério, porque os Estados Unidos ficou de olho no nosso pré-sal, e nós, né, efetivamente, não percebemos que o golpe estava sendo dado para isso. Então, infelizmente. Então, pensar o que fazermos nesse momento de pandemia é algo importante para salvar a economia brasileira. E para isso nós vamos precisar de Petrobras, Eletrobras, investir em empresas nacionais. Nós somos um país que, pelo seu tempo, pela riqueza que tem, era para ter uma empresa tecnológica de produção de televisores, de celulares, de equipamentos, de software, né? Nós tínhamos que ter uma produção de um automóvel 100% nacional, com marca nacional. E isso nós não temos, quer dizer, por que isso? Porque aqui não há um capital privado que queira fazer esse tipo de investimento. Então, quem faz o investimento nisso sempre é o Estado no Brasil. Isso é muito característico das sociedades que não tiveram a revolução burguesa, a revolução industrial burguesa. Então, de capitalismo
né, atrasado, nós somos de um capitalismo atrasado. Então, as sociedades que teve um capitalismo atrasado, nós tivemos que precisar da intervenção do Estado para ajudar, do capital do Estado. Né? Isso é importante, é só ver o que está acontecendo na Ásia. Né? O século XXI, XXII, os próximos serão os séculos asiáticos. Né? Serão os países da Ásia que vão trazer desenvolvimento. Mas por quê? Eles estão investindo em empresas de capital nacional e players nacionais. Então, você hoje compra um carro da Coreia, um celular da Coreia, porque eles investiram, é uma empresa. E o Brasil? Quais são as empresas nacionais, players, que estão disputando o mercado no mundo? Na área da tecnologia, na área, né, industrial, nós não temos. Então, quando escrevi, pensei esse livro, é justamente para pensar esse território que eu moro, que é a Baixada Fluminense, que está inserido num país como o Brasil, como um estado como o Rio de Janeiro, que já foi capital da colônia, do Império, né, e da República, e por que essa empresa é tão atacada quando ela deveria ser defendida e ampliada nos seus tentáculos de investimento no país. O seu capital e a sua lucratividade tinha que estar sendo investida nisto que eu falei, na ciência e tecnologia. E quando veio, né, a descoberta do pré-sal, o que aconteceu? Foi dito, né, o planejamento era 25% para saúde, 75% para educação. Após o golpe de Estado jurídico, empresarial, midiático de 2016, a primeira coisa que o seu Temer faz é acabar com isso, não vai mais os royalties para a saúde e educação, entrega o pré-sal para as empresas estrangeiras e hoje, com a Lava Jato sendo desmascarada, mostra que havia toda essa articulação justamente para isso, para tomar o petróleo do Brasil sem dar um tiro, porque lá no Iraque eles invadiram, né? Na Venezuela eles bloqueiam, nos países da África eles invadem, no Brasil sem um tiro, foi um golpe articulado, né, por velhacos no Congresso, no Judiciário, para tomar a nossa maior riqueza, que é o petróleo. E hoje o petróleo, a Petrobras sendo atacada e que os preços estão aí. Aí agora, para não perder a sua base de caminhoneiro, o presidente vai cancelar um monte de imposto. Espera aí. E as outras categorias? Se as outras categorias se mobilizarem, pararem, o Brasil vai abaixar o imposto para todo mundo ou só vale para a base eleitoral dele? No país não pode ser governado por castas. Quando interessa para o presidente, a casta militar, é a casta do caminhoneiro e os outros trabalhadores que estão desempregados. São os 14 milhões. O petróleo brasileiro, na mão dos brasileiros, investindo numa empresa com concepção nacional, poderia estar investindo nisso. E o livro, ele conta essa história. E vai também de forma didática mostrando o que é o neoliberalismo, a história da cidade de Caxias, a história da luta dos trabalhadores defendendo a Petrobras, defendendo o patrimônio nacional e também mostrando a importância, né, dessa luta pelo patrimônio nacional. Então, aqueles que interessarem-se pelo livro, é só depois, né, mandar para o e-mail samuel-maia@ig.com.br, né, pedindo o livro que a gente envia para você, ou inbox, né, manda uma mensagem inbox aí pelo meu Facebook, que a gente também encaminha o livro para você. É um livro que, né, como foi a minha dissertação de mestrado, né, foi a minha dissertação que eu apresentei para ganhar o grau de mestre, né, de História, em História Social, ele tem todo esse embasamento científico, passou por uma banca de professores doutores. Eu tenho o professor Alexandre Rodrigues, né, professor doutor Alexandre Rodrigues, que fez o prefácio do livro, e tenho a professora doutora Lúcia Silva, que fez o pós-fácio do livro. Então, aqueles que interessarem-se pelo livro, né, fica essa recomendação, ou mande um e-mail para mim, ou mande em inbox uma solicitação que eu enviarei para vocês.
E, paralelo a isso, quero apresentar também um livro que eu escrevi sobre unidades de conservação, que fala sobre todos os tipos de unidade de conservação, parque, reserva biológica, vários tipos de biomas, né? O que é desenvolvimento sustentável. Conta uma história, a história da reserva biológica do Equitativa, que é a única reserva biológica municipal do estado do Rio de Janeiro, que fui eu que criei, enquanto gestor público. E é um livro também muito didático para as pessoas que querem se iniciar nesse tema sobre o meio ambiente. Então fica a dica, né? E o Cheque Mate do Peão é um livro que você vai ter todo um entendimento sobre esse momento que o Brasil vive e essa luta sobre a questão do petróleo e essa guerra com relação à Petrobras. Eu quero agradecer aí a atenção de vocês, né? Que a gente cumpra, né, as normas sanitárias que a Organização Mundial de Saúde tem nos orientado, sigamos em frente para que a gente possa, no momento certo, todos vacinados, nos abraçarmos, nos confraternizarmos e nós podermos celebrar a vida, porque é isso que vale a pena, celebrar a vida. Eu quero agradecer a vocês, uma boa noite e até a próxima, num papo que a gente possa construir coletivamente. Obrigado, até a próxima.